Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo à primeira parte de 2 vídeos sobre a Carta de Schmidt, uma introdução. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite, inscreva-se, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos toda semana. Os objetivos deste vídeo são apresentar a Carta de Schmidt, uma ferramenta gráfica com aplicações na análise e projeto de circuitos e dispositivos de alta frequência, descrever o processo de representação de resistências na Carta de Schmidt. Veremos então os seguintes assuntos: o que é a Carta de Schmidt, quais as aplicações, como as impedâncias complexas são representadas na Carta de Schmidt e como representar resistências puras. E faremos algumas considerações. Aproveite, deixe seu like, ajude a divulgar o canal e o conhecimento em nosso próprio idioma. Obrigado. O que é a Carta de Schmidt? Quais as aplicações? A Carta de Schmidt é uma ferramenta gráfica que opera com impedâncias na forma ZL é igual a parte real de ZL mais J, a parte imaginária de ZL. A parte imaginária pode ser capacitiva ou indutiva, ou mesmo ser zero. Para uma impedância puramente resistiva, a parte imaginária é zero. Para uma impedância puramente reativa, indutiva ou capacitiva, aí a parte real é que vai ser igual a zero. A Carta de Schmidt permite análise e projeto de filtros, estruturas de casamento, amplificadores e osciladores e análise e síntese de impedâncias refletidas em linha de transmissão, bem como todos os parâmetros de descasamento. Dado uma certa impedância conectada a uma linha de transmissão, com impedância característica conhecida, podemos obter sem qualquer cálculo adicional os seguintes parâmetros, como veremos em vídeos futuros: o coeficiente de reflexão de tensão, a taxa de onda estacionária, a perda de transmissão, a perda de retorno e a impedância refletida. Ao trabalharmos com a Carta de Schmidt, devemos inicialmente normalizar todas as impedâncias em relação à resistência de referência. Em micro-ondas, esse valor comumente é 50 ohms. Nesta parte da Carta de Schmidt, a parte mais externa, no círculo azul, são marcadas as impedâncias de trabalho normalizado, dentro de toda a área delimitada pelo círculo azul. Esse, onde você vê essas diversas linhas, curvas, ou esses círculos, é aí que vai ser a nossa área de trabalho, limitada por esse círculo azul. Observe a linha horizontal que divide o círculo em 2 metades. A parte de cima nós vamos considerar as reatâncias positivas ou indutivas e a parte de baixo as reatâncias negativas ou capacitivas. Vamos marcar dentro de toda essa área. Os seguintes parâmetros são imediatamente obtidos, sem necessidade de qualquer cálculo, ao marcarmos a impedância: coeficiente de reflexão, de tensão, taxa de onda estacionária, perda de transmissão e perda de retorno. Nessas escalas delimitadas pelo retângulo azul. Tudo que você precisa fazer é normalizar a impedância e localizá-la na Carta de Schmidt. Você encontra aplicativos, programas e simuladores com aplicações da Carta de Schmidt. Alguns instrumentos apresentam no visor de saída uma Carta de Schmidt com os parâmetros de interesse. Embora todas as informações dispostas na Carta de Schmidt possam realmente ser obtidas por equações, nada substitui uma boa informação gráfica. Vemos agora como as impedâncias complexas são representadas na Carta de Schmidt. Na Carta de Schmidt, uma impedância normalizada Z1 é representada, como todo número complexo, por meio do seu módulo, o módulo do coeficiente de reflexão, gama, e do ângulo φ1. Em uma escala apropriada, localizada embaixo da carta, podemos obter diretamente o valor do coeficiente de reflexão na linha considerada. Aí está a escala. Não, a figura não está errada. O comprimento do vetor, onde você marcou do centro da Carta de Schmidt até as linhas que marcam a impedância, esse o comprimento é, na verdade, o módulo do coeficiente de reflexão. Aí está, guarde essa informação, vai ser muito importante mais à frente. O círculo mais externo da Carta de Schmidt tem valor normalizado igual a 1. Então você vê que o coeficiente de reflexão pode variar de 0, exatamente o centro da Carta de Schmidt, até a parte mais externa, 1, variando de 0 a 1, o módulo. Quando o valor do módulo do coeficiente de reflexão é 0, temos o casamento ideal. Toda a potência disponível é transferida para a carga. Quando o valor do módulo do coeficiente de reflexão é 1, temos a reflexão total. Todo o sinal é refletido e nada, e nenhuma potência é transferida
para a carga. Isso acontece quando a carga é um curto, um circuito aberto, ou puramente indutiva, ou puramente capacitiva. Vejamos um exemplo. Determine o valor a ser marcado em uma carta de Schmitt para uma resistência de 100 ohms, considerando-se um sistema de 50 ohms. A nossa resistência normalizada, nós podemos usar R' ou R'. Às vezes, para facilitar, na hora de escrever, nós colocamos o linha ou barra, dependendo. É a mesma coisa. Então, aí está. R' ou RL barra vai ser 100 ohms, que é o valor da resistência, dividido pela resistência de referência, 50 ohms, que é igual a 2. Então, a resistência normalizada na carta de Schmitt, você vai encontrá-la em 2 ohms. Depois a gente vai ver como é que marca isso. No próximo exemplo, agora vamos marcar um indutor de 1,2 microhenry em 70 mega. Inicialmente, calculamos a reatância indutiva, ômega-L, e achamos 527,8 ohms. A reatância normalizada, o X'(L) ou XL módulo, vai ser 527,8 sobre 50, 10,6. Então, a reatância normalizada dessa indutância de 1,2 microhenry em 70 mega na carta de Schmitt é 10,6 ohms indutiva. Observe o sinal de mais positivo. No próximo exemplo, vamos agora marcar um capacitor de 214,5 picofarad em 70 mega em um sistema de 50 ohms. Calculamos a reatância capacitiva, também achamos 527,8 ohms e agora vamos normalizar 10,6 com um detalhe, a reatância capacitiva, logo a reatância normalizada de menos 10,6 ohms é capacitiva. Próximo exemplo, agora temos um resistor de 72 ohms em série com um indutor, no caso, de 1,2 microhenry em 70 mega, em um sistema de 50 ohms. Então, agora vamos fazer a conta, nós já fizemos a conta, 72 mais J527,8 ohms, vamos dividir por 50 e temos 1,4 mais J10,6 ohms. Essa é a impedância equivalente normalizada da carga considerada do exemplo. No próximo, vamos ter um resistor de 72 ohms em série com um capacitor de 214,5 PF, 70 mega. Já calculamos, observe o sinal negativo e a impedância normalizada então é 1,4 menos 10,6 ohms. E finalmente vamos ver como representar resistências na carta de Schmitt. Aproveite, deixe o seu like, divulgue o canal, divulgue esse vídeo, ajude a divulgar o conhecimento em nosso próprio idioma. Obrigado. Temos aí na carta de Schmitt aonde são marcadas as resistências puras, as impedâncias puramente resistivas. É nessa linha horizontal no meio da carta de Schmitt. Do lado esquerdo temos uma impedância mínima, 0, curto-circuito, e do lado direito, o circuito aberto infinito. Então, a carta de Schmitt, nessa linha azul, você representa desde 0 até o infinito em resistência. Quem é o ponto exatamente no centro da carga, que dá o coeficiente de reflexão igual a 0? Exato, 50 ohms normalizado, ou a impedância normalizada. Um resistor de 100 ohms normalizado em 50 ohms vale quanto? 2. Então é aquele traço valendo 2 na linha horizontal. Então, como se marca um resistor de 100 ohms normalizado em 50 ohms na carta de Schmitt? Seria um ponto onde temos o valor 2 no eixo horizontal, porque é puramente resistivo. Então, é um ponto no eixo das resistências normalizadas. E de 25 ohms? 25 dividido por 50, 0,5. A representação é um ponto onde temos 0,5 no eixo horizontal da carta de Schmitt. Aí temos o curto-circuito, esse ponto valendo 0. Aí temos o circuito aberto, que é um ponto valendo infinito. E agora vamos ver aonde que nós encontramos todas as impedâncias cuja parte real normalizada é igual a 1 ohm. Na carta de Schmitt é esse círculo que vale 1. Como é que você sabe o círculo que vale 1? Ele corta o eixo horizontal no valor 1, bem no centro da carta. Qualquer impedância nesse círculo azul mostrado nessa figura, a parte real, a parte resistiva, é igual a 1 ohm normalizada. E agora 2 ohms. Então, 100 ohms, dividimos por 50, obtivemos 2. Todas as impedâncias existentes, cuja parte real resistiva é igual a 2, estão localizadas nesse círculo azul. Como sabemos que vale 2?
porque ele corta o eixo horizontal em 2. E 25 ohms, meio. Achamos o nosso valor de meio, achamos o círculo que corta em meio, e esse círculo azul agora contém todas as impedâncias cuja parte real normalizada resistiva é 0,5 ohm. Quando é um curto e quando é um circuito aberto. Então, o circuito aberto é aquele ponto lá na direita. Então, vejamos agora algumas considerações. A carta de Schmitt é uma ferramenta valiosíssima na análise de projetos de circuitos de alta frequência. Ela pode ser encontrada tanto na forma gráfica, em papel, ou em aplicativos e programas de análise e síntese de circuitos de alta frequência. A tela do VNA, por exemplo, é uma carta de Schmitt, uma das formas de representar. Podemos analisar o comportamento de componentes de circuitos variando em frequência pela carta de Schmitt. Podemos fazer análises extremamente rápidas e simples, utilizando-se mesmo a carta de Schmitt na forma gráfica. O cálculo da impedância refletida em linhas de transmissão, pode ser um pouco, vai utilizar números complexos, é uma aplicação imediata e simples da carta de Schmitt. Diversos parâmetros de descasamento são obtidos diretamente, sem qualquer cálculo da carta de Schmitt, usando apenas um compasso, só isso. O que nós vimos neste vídeo? O que é a carta de Schmitt? Quais as aplicações? Como representar uma impedância normalizada na carta de Schmitt? Como identificar uma resistência normalizada na carta de Schmitt? E o que nós vamos ver no próximo vídeo? Como representar reatâncias complexas normalizadas na carta de Schmitt? Parte resistiva e parte reativa. Como representar impedâncias complexas na carta de Schmitt? Se você gostou do vídeo ou acha que ele pode contribuir para algum conhecido, alguma pessoa que você possa recomendá-lo, faça isso, recomende o vídeo, divulgue o canal e aproveite e deixe o seu like e se inscreva. Aí estão as referências bibliográficas. Já falamos do livro do professor José Ribeiro, excelente introdução ao estudo de circuito de micro-ondas em nosso próprio idioma, recomendo. O livro do professor Collin é um clássico e é fundamental na sua biblioteca se você pretende trabalhar na área. E temos o livro do professor Haidt, já falecido, que agora, está a partir da 7ª edição, ele teve a participação do professor Buck. Excelente livro, pode ser um pouco árido na primeira lida, mas você vai ter a sua referência para o resto da vida. E se você tiver maior interesse ainda nas áreas de telecomunicações eletrônicas, uma referência é o livro Medidas em Telecomunicações Eletrônicas. É publicado pela editora Senac, do Rio de Janeiro. Você encontra mais de uma centena de exercícios propostos e resolvidos nas áreas de telecomunicações eletrônicas envolvendo medidas. Aproveite e inscreva-se no canal, porque aqui no canal você encontra vídeos sobre eletromagnetismo aplicado, propagação em antenas, sistemas de telecomunicações, medidas em telecomunicações e eletrônica aplicada. Obrigado e até o próximo vídeo.